Oi, meus amores, eu estou chegando com mais um conteúdo que vai finalizar com chave de ouro o nosso módulo de profissão do cuidador. Nós ainda vamos fazer uma revisão e alguns temas nós vamos voltar a abordar, claro, em sala, quando nós voltarmos de maneira presencial, que tá bem pertinho, tá mais longe do que nunca, tá mais perto do que nunca, né, professora? Na verdade, você se atrapalhou aí, mais perto do que nunca. E aí, hoje a gente vai trabalhar sobre psicologia do idoso e vamos trabalhar sobre as fases terminais, né? A fase terminal, como encarar aí a morte de um paciente, como proceder caso você esteja acompanhando esse paciente, certo? Então, vem comigo que tá imperdível, pega lá o teu módulo de profissão de cuidador, abre no teu capítulo 18 e 19 a partir da página 85, tá? Vou ficar aqui no cantinho, vem comigo. Gente, essa turminha maravilhosa da minha 19FC02, né? Nós estamos fazendo um trabalho aí, quando começamos com as aulas dessa maneira, com conteúdo online, a gente estava trabalhando o módulo de noções de enfermagem, mas não se preocupe que nós vamos retomar isso de maneira presencial e vamos trabalhar algumas práticas que não foram feitas, né? E logo em seguida a gente já entra nessa retomada também com profissão de cuidador, tá? Então, bora lá. Hoje o intuito é que a gente fale um pouquinho sobre essa fase, né? No nosso último encontro a gente falou sobre um pouquinho as fases do desenvolvimento infantil. E aí hoje nada mais justo a gente também falar sobre a psicologia do idoso, né? Como auxiliar esse idoso, como auxiliar ao processo de envelhecimento e falar um pouquinho também sobre o estágio terminal, sobre a morte e como reagir a ela, né? Bora lá. Gente, então, primeiramente, a gente precisa definir um pouquinho o que é psicologia, né? Psicologia é a ciência do comportamento, então, a psicologia, ela vai estudar a mente, vai estudar o comportamento das pessoas e vai estudar também os processos mentais, né, que estão envolvidos nisso. E a gente sabe que o processo de envelhecimento, né, ele traz consigo algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças de emoções, de conduta, da forma de comunicação, né? Então, muda bastante. Aquele idoso que muitas vezes era o provedor da família, né, que quando estava ali no seu bem vigor da sua vida adulta, quando estava lá com a saúde mais preservada, muitas vezes era o que tomava decisões em casa, era o que ia para banco, o que ia tirar dinheiro, e hoje, na maneira de se ver precisando de ser cuidado, né? Então, é realmente algo bem desafiador, que mesmo que eles não tenham, né, nenhuma doença associada, eles sentem muito. O processo de envelhecimento é um processo, por vezes, muito sentido, porque existe essa perca de autonomia que a gente não quer que aconteça, mas que muitas famílias trazem isso, né, como um marco aí de quando o idoso começa realmente a já ter uma certa idade, ele começa a não poder mais fazer as atividades que ele fazia, seja por algum motivo de doença, ou seja mesmo por imposição da família, né, que tem medo dele fazer sozinho, que não confia mais, ou que infelizmente impõe alguma violência, que a gente viu lá, as violências financeiras, as violências psicológicas, e o idoso acaba cedendo, né? Então, o processo de psicologia do idoso, ele vai envolver essas emoções, né? O intuito hoje é que a gente entenda essas emoções e saiba acolher essas emoções que são tão frequentes nessa faixa etária e que vão ser, sim, da nossa convivência diária, que a gente vai ter que aprender a lidar, tá bom? Gosto muito dessa foto porque mostra, né, exatamente isso. O idoso, fisicamente, ele está ali como idoso, ele está ali fisicamente como alguém um pouco debilitado de saúde, com as condições físicas não mais de antes, mas ele ainda tem a alma de jovem, ainda tem a alma de adulto, ele também pensa com responsabilidade, ele também tem que ter autonomia. Então, essa linha da vida que acontece, que é natural e que a gente tem que encarar com naturalidade, ela traz essas emoções à flor da pele, porque muitas vezes o idoso ele começa a sofrer com essas coisas. Eu era o dono da minha vida, né? Eu comandava, eu tomava as decisões, de repente agora eu me vejo numa situação acuada, que querem fazer por mim, e que eu ainda acho que tenho condições de fazer. Então, a gente tem que ser muito franco, a gente tem que conversar bastante com o nosso paciente, né? Mostrar para ele os prós e os contras. Se ele quer tomar banho sozinho, ok, mas que você esteja ao lado. Se ele quer ir ao banco, ok, mas que você vá junto, né? Mostre para ele que o mundo muda, né? Que as coisas mudam e que talvez não seja mais como era quando ele era adulto. E aí, por isso que é importante ter um auxílio e que é muito bom a gente ter ajuda também quando precisa, não é?
é que você vai fazer por ele, mas você vai estar ali para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então, essa conversa, ela tem que existir, tá? Principalmente se for um idoso lúcido, né? Se for um processo de envelhecimento sem a presença de Alzheimer, de doenças que podem aí mudar a cognição, que podem mudar a memória. Então, principalmente no idoso que tem a memória preservada, é importante a gente vir com essa conversa, dessa criação desse vínculo de que você está ali para ajudar, não para fazer por ele, certo? Então, o nosso papel é esse, né? Preservar essa autonomia, como eu vinha falando, apesar da gente entender que em muitas situações ele vai precisar de ajuda, a gente vai precisar auxiliar, mas que a gente tente preservar essa autonomia ao máximo, né? E aí que a gente traga também momentos de descontração, momentos de lazer, porque essa perca de autonomia faz com que apareçam os processos de ansiedade, de tristeza, de depressão, né? Cada vez mais a gente vê aí idosos deprimidos, o que antigamente a gente não via tanto, mas hoje a gente vê aí um boom de depressão realmente na terceira idade. E isso não é bom, isso não é saudável, nem para o paciente, nem para você que vai ter um problema aí de relacionamento, né? Com uma pessoa que tem depressão é mais difícil esse relacionamento, essa proximidade, e também não é bom para a família. Então, vamos incentivar esse idoso a ter autonomia, a fazer suas atividades diárias e trazer também um momento de lazer, bota música, dança um forrozinho, né? Bota a música que ele gosta, as músicas antigas do cantor que ele mais gostava, faz passeios, mesmo que for pelo quarteirão, passeando pela rua mesmo, isso já faz uma diferença enorme, né? E aí, é muito importante que a gente sempre se refira ao idoso na hora que a gente vai decidir algo por ele, né? A gente vê muito assim, tá o idoso, tá a filha e tá você, e você diz, como se ele não existisse, como se ele não estivesse lá. O que é que você acha da gente passear amanhã com o seu João e ir lá na casa do colega dele? Mas ele tá lá presente, por que você não pergunta a ele? Seu João, o senhor amanhã gostaria de passear na casa do seu colega? Então, a gente muitas vezes não se refere ao paciente, a gente fala na frente dele, mas como se ele não estivesse ali, porque a gente o trata muitas vezes como criança. E eu queria deixar claro uma coisa, né? É muito importante que a gente tenha carinho pelos idosos, eu vejo muita gente se referindo, agora é meu bebê, agora é minha criança, agora sou eu que cuido, né? Mas eles não são crianças, eles têm aí uma vivência, eles precisam de uma abordagem diferente, não é infantilizando nem inferiorizando que vocês vão conseguir cativar esse idoso, é dando a eles autonomia, mostrando para eles que você tá ali para ajudar, mas que você também entende que ele tem seus gostos, que ele tem os seus deveres e que ele também pode realizar algumas atividades com seu auxílio, certo? Então isso é muito importante. Identifiquem as preferências desse idoso para tentar satisfazê-las mesmo, né? Então vejam o que eles mais gostam, onde eles mais gostam de passear, a música preferida, o programa preferido, e assim você vai estreitando cada vez mais esse laço, né? O que é que a gente tem que ficar atento, né? Claro que, como nós vamos estar ali muito perto desse idoso, a gente tem que prestar atenção em mudanças no seu comportamento. Então, se a gente percebe aí perca de memória, se a gente percebe aí uma certa desorientação, uma certa demência, a gente precisa lá procurar a família, procurar auxílio médico, né, desse paciente para verificar se não está acontecendo alguma coisa, se não tem ali um processo de Alzheimer sendo instalado, ou se é somente mesmo a demência senil, né, da idade, que a gente sabe que existe, tá? Algumas dicas é vocês organizarem a rotina. A gente teve aí encontros sobre rotina, eu falei para vocês sobre a rotina, sobre a organização, a importância de organizar essa rotina. Trazer atividades manuais, uma pintura de repente, um recorte, uma colagem, né? Verificar ali aquela atividade de fotos que eu sempre gosto de mostrar para vocês, elaborar rotinas junto, fazer atividades físicas, uma caminhada, até com a bolinha, ficar brincando, joga para mim agora, seu João, vai, joga para mim. Isso é uma atividade física, né? Isso já é uma maneira de movimentar esse paciente. E aí pode trazer jogos, damas, cartas, né? Os idosos gostam muito de dama, de carta, muitos jogavam muita carta, baralho, né? Então traz isso mesmo. Adota sempre o calendário, como eu falei lá no conteúdo de rotina, né? Mostrar para ele o que você vai fazer no dia e tudo mais. E também todo dia perguntar: o senhor sabe que dia é hoje? Vamos ver o calendário, vamos ver que mês é hoje, que ano é hoje, tá? Então são informações importantes para ele se sentir situado, se sentir importante. Fale devagar, pausadamente, sempre olhe para ele, se refira a ele, né? E se você for falar de alguém, de alguma pessoa, relembre quem é, para ele não se sentir esquecido, né? Então, se a gente diz: olha, seu João, é porque Igor fez isso, isso e isso.
Ele fica sem entender quem é Igor, ele não lembra, né? Então, quando você fala assim, olha, seu João, seu Igor, que é filho da sua filha, né? Que é filho lá de Terezinha, que é sua filha, lembra? O seu neto, Igor, pronto, ele fez isso, isso e isso. Então, usar essas estratégias de relembrar quem é a pessoa, dando características, dando informações, isso ajuda bastante. Fique atento aos processos de desorientações também, né? Então, se o paciente não teve perda de memória considerável, mas está meio desorientado, faz comportamentos que ele não tinha, tenta tirar a roupa, fica mais erotizado, algo desse tipo, pode sim também estar ali acontecendo algum processo patológico, neurológico, então tem que também ter avaliação médica, tá? E nesses pacientes a gente evita deixar lá objetos que ele possa sofrer acidente, então tira os objetos perigosos do alcance dele, né? Medicações, faca, materiais perfurocortantes. É importante a gente afastar isso. Atenção com as portas, janelas, com as varandas, atenção também com a parte da fiação elétrica, tá? Com equipamentos eletrodomésticos e as camas sem proteções, porque nesses pacientes que estão passando por esse processo de desorientação, por alguma doença psíquica, podem sim vir a sofrer algum acidente, tá? Gente, então, sobre a psicologia do idoso era isso, né? Muitas vezes o idoso também sofre bastante durante a velhice, porque se imagina mais perto da morte. Por isso, inclusive, que eu trouxe aí as duas abordagens juntas, porque a gente tem que saber falar sobre morte também, né? A morte muitas vezes é um tabu, mas é um tabu que precisa ser quebrado. A gente precisa conversar sobre o processo de morte e morrer. A gente precisa, sim, tratar com naturalidade. Claro que nem todas as mortes são naturais, né? A gente tem muita violência. Veio aí essa pandemia, esse coronavírus, infelizmente levou muitas vidas. Mas o processo de morte e morrer é um processo que acontece, que é natural, que é um ciclo da vida e a gente tem que sempre saber lidar com ela, tá? Então, o que seria a morte, né? Se a gente fosse definir. Por vezes, as coisas mais simples e óbvias são as mais difíceis de conceituar e definir, né? Tal é que acontece o que acontece com a morte. Então, definir o que seria a morte é algo muito difícil. A gente pergunta para alguém, né, não sabe dizer. Por parte biológica, se a gente for falar de algo biológico, quando eu falo em morte, é a cessação permanente das funções vitais, dos órgãos vitais. Então, o paciente não vai respirar, não vai ter batimento, não vai ter temperatura adequada, não vai ter pressão arterial. Então, a perca daqueles sinais vitais é considerada morte, né? Hoje, com os avanços da tecnologia, com medicação, com respirador, né, a gente hoje consegue prolongar mais a vida. Então, antes, uma pessoa que, por exemplo, sofria uma parada cardíaca, era praticamente certeza que ia morrer, né? Hoje a gente já tem medicamentos, a gente já tem lá desfibriladores para dar o choque lá para o coração voltar a bater, a gente já tem um respirador se a pessoa não consegue respirar sozinho, né? É entubado. Então, toda essa tecnologia, ela veio como aliada a realmente prolongar mais a vida. Mas ainda assim, nós temos muitos casos de morte, né? E muitas vezes a utilização desses objetos, desses insumos medicamentosos e também insumos hospitalares, como intubação, respiradores, né, o choque para a parada cardíaca, eles podem sim prolongar a vida. Mas é importante dizer que às vezes eles apenas voltam ali a funcionar os órgãos, mas se tiver morte cerebral, o paciente morreu. Então é muito importante que hoje a grande definição de morte é a morte encefálica. Tem pacientes que a gente consegue reverter uma parada, por exemplo, né? Ele volta da parada, dá o choque, o coração volta a bater, mas tinha passado tanto tempo com o coração parado, sem bater, que o sangue parou de circular e o cérebro morreu sem sangue. Então o coração volta, mas o cérebro não volta. E aí esse é um paciente que com certeza vai ter o título aí de morte encefálica, né? Morte cerebral, como a gente conhece muito por aí. Então, o que é o indivíduo que teve morte cerebral? É aquele indivíduo que o cérebro morreu, né? Às vezes até outro órgão ainda está funcionando, com a ajuda de aparelhos ou com a ajuda de medicamentos, mas o cérebro já foi, morreu, tá? Diferente do coma, gente. No coma o cérebro ainda não morreu, ainda tem ali uma atividade elétrica de cérebro, pouca, mas tem. Por isso que não se pode desligar aparelhos aqui no nosso país, isso não é permitido, né? De um paciente que está em coma. Em outros locais até é. Mas aqui ainda considera-se que o paciente em coma, mesmo que por muito tempo, se tiver atividade cerebral, ele ainda está vivo, então não pode
fazer retirada de intubação ou de aparelhos, certo? Então, isso tem que ficar bem claro pra gente, porque a definição biológica, ela existe, né? Então, quando eu digo que o indivíduo morre, ou quando ele perde todos os sinais vitais, que a gente viu, né? Temperatura, pulso, pressão, respiração, ou realmente quando ele pode até ter algum sinal vital, mas o cérebro tá morto. Então, teve morte encefálica, morte cerebral, como o cérebro que comanda o corpo, uma hora ou outra, aquele sinal, ele vai parar, né? Ele vai parar de acontecer porque o cérebro morreu e o comando maior morreu, então não tem jeito, certo? E aí, quando a gente pensa na morte, né, a gente precisa começar a refletir de como nós estamos vivendo, né? Porque se a gente pensa que a gente vai morrer, a gente precisa pensar quanto tempo está aí, quanto tempo falta, né? Que é uma pergunta que ninguém sabe, porque a gente pode morrer amanhã, depois de amanhã, e quanto tempo está aí sendo aproveitado, né? Então, quanto tempo eu estou vivendo como realmente eu queria viver. Essas reflexões são importantes até para vocês como profissionais. Às vezes a gente vive uma vida muito corrida, né? De correria, de muita de coisa. E a gente não para refletir isso, né? Será que a gente tá realmente sendo feliz onde está? Será que a gente tá realmente buscando o que a gente quer? Eu garanto que isso é algo que a gente às vezes não para pensar. E a gente pode trazer isso pro nosso paciente, né? Aquele paciente que já tá no estágio terminal, que infelizmente a gente já sabe que tem uma doença ali muito já debatida, um câncer terminal, o médico ali, a equipe médica já deu 2, 3 meses de vida. A gente pode abordar esse paciente com essa pergunta, né? Tá, o senhor já sabe que vai morrer, a senhora já sabe que vai morrer, mas o que é que a senhora tá fazendo agora, nesses últimos dias que a senhora tem? Porque se eu soubesse que eu só tinha um dia, esse dia eu iria fazer isso, isso e isso, né? Então, são abordagens que a gente pode trazer para o nosso paciente, para que ele reflita, né? Para que ele pare de, infelizmente, né, lamentar a morte, que é um processo muito triste, muito doloroso, e que ele viva em vez de morrer. Então, a morte, ela tem um dia certo, mas a gente não pode viver morrendo. A gente tem que viver vivendo, entende? Então, saber que vai morrer é algo difícil, principalmente se você sabe que a morte está próxima, porque você tem uma doença terminal, mas como você está vivendo até lá? Então, a gente tem que incentivar nossos pacientes a viver bem até esse momento, tá? E aí, o que é que eu vou fazer se eu estiver lá, né? Vou baixar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor o slide. O que é que eu, como profissional, posso fazer? Como eu posso atuar informando a morte quando o paciente morre, né? A gente sabe que existe um trâmite legal, existe a declaração, né, de óbito, a certidão de óbito que tem que ser feita, geralmente pela equipe médica. Mas existem procedimentos que são feitos também, né? Então, a gente vai ter que saber como cuidador o que fazer se o paciente morre conosco. Então, ele pode morrer em vários cenários, certo? Se essa morte acontecer, o falecimento acontecer no hospital, é bem mais tranquilo, porque esse paciente já vai estar assistido por uma equipe médica, né? A própria equipe médica do hospital já faz o laudo, né? Já verifica ali a morte, já faz a certidão de óbito. Então, quanto à questão de burocracia para isso, não vai existir. Se o paciente já estiver no hospital e a morte acontecer dentro do hospital, né, a gente, se estiver acompanhando, vai apenas ser responsável ali pelos pertences do familiar, né, daquela pessoa que está ali para entregar à família, então coletar ali os pertences dele, de repente algum relógio, alguma joia, alguma roupa, né, e a declaração de óbito será assinada pelos 2 médicos lá, de equipes diferentes que estejam no plantão, e isso é bem mais tranquilo, certo? Esse processo é bem mais tranquilo, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Mas se o paciente, ele morre em casa. Então, a gente tá lá com o paciente em casa, o paciente teve um mal súbito, teve uma parada, enfim, aconteceu alguma coisa, acordou e não dormiu e não acordou mais, né? Quando o falecimento é na residência, gente, aí a gente tem aí uma questão a ser resolvida. A primeira coisa é, se esse paciente já tem um médico que assiste ele, que acompanha ele, que já sabe do quadro, já sabe a situação, esse médico, ele pode sim se responsabilizar pela prescrição da certidão de óbito. Então, a gente entra em contato com a família, entra em contato com essa equipe, com esse médico, e ele pode sim assinar, atestar esse óbito e fazer, né, todos os trâmites legais que são necessários para emitir essa declaração, tá? Mas, caso não haja um médico assistente, né, ou um médico do postinho não quer dar porque não sabe quem é o paciente não era acompanhado com nenhum médico, infelizmente a gente vai ter que acionar a polícia, né, o distrito policial. Por quê? Porque essa morte, ela vai para um serviço de verificação de óbito, né,
onde esse corpo vai ser investigado a ponto de saber o porquê daquela morte, tá? Então, geralmente, quando é um paciente que já é debilitado, que já tem um médico ali que assiste, mesmo que ele morra em casa, o próprio médico que atendia ele lá no consultório ou no postinho, às vezes já dá o atestado de óbito, já fica tudo resolvido. Mas quando acontecem mortes em casa e a gente não tem esse apoio de uma equipe médica, a gente vai precisar recorrer ao setor policial, onde a polícia vai averiguar ali aquela situação, e aí o corpo ele vai poder ter dois destinos, tá? Ele tanto pode seguir para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, se ficar claro ali que foi uma morte natural, não teve ação de violência, né? Aquele corpo não está ali violado, mas se foi uma morte de algo violento, né? Então, se verificou lá manchas roxas no paciente, ou o paciente sofreu uma queda, morreu da queda, ou infelizmente a criança foi atropelada, né? E você estava cuidando lá e foi atropelada. Ou, infelizmente, até em casos, por exemplo, né, de suicídio mesmo, de enforcamento, tomar veneno, seja o que for, aí esse corpo não vai mais para o SVO, porque é encarada como uma morte violenta. Aí esse corpo vai para o IML, que é o Instituto Médico Legal, certo? Então, se o paciente morre na residência, já tem uma equipe médica assistida, ótimo. Ele mesmo vai fazer essa verificação, vai dar o certidão de óbito. Se não, aí a gente tem que acionar o distrito policial, onde vai se averiguar se vai encaminhar esse corpo para o IML, se for uma morte violenta, ou para o SVO, que é apenas para atestar o óbito, para verificar o serviço de verificação de óbito mesmo, tá? E pode ser investigada a causa da morte. Ok, então como eu falei, o Instituto Médico é em caso de morte suspeita, né? Suspeita de alguma violência, alguma coisa, e é feita toda uma investigação, é feita uma necrópsia, o corpo é aberto, né? Até se emitir a declaração de óbito, a declaração lá para poder se enterrar aquele indivíduo, tá? Já o SVO não, é quando acontece mesmo por morte natural, mas a gente não tem uma equipe médica lá assistida, né? E aí alguém tem que fazer esse óbito, o registro desse óbito, e quem faz é o SVO, certo? Esse serviço de verificação de óbito. Então, o fluxo é esse, tá, gente? A gente vai receber esse atestado do médico, e aí o cuidador muitas vezes, né, pode ser que esteja lá à frente, e aí esse atestado médico, né, o atestado de óbito, ele vai ter aí, a declaração de óbito vai ter 3 vias. Então, a declaração de óbito vai ter a via branca, a amarela e a rosa, tá? Quando o médico emite essa declaração de óbito, a via rosa vai ficar lá no arquivo médico, no prontuário desse paciente, seja no consultório, seja no postinho, aonde for, ou no SVO, se precisar ir, né, IML e dentre mais. Já a via branca e amarela, a via branca, né, vai ficar aí com você, e essa via amarela, ela vai para o serviço funerário, certo? Então, a primeira coisa é você enterrar o seu ente querido, né? O seu paciente. Então, as 3 vias vão receber a branca, a amarela e a rosa. A rosa, muitas vezes, você não tem nem contato, porque vai ficar lá direto com o médico que emitiu. Aí, depois, você vai levar as duas, a branca e a amarela. Então, primeiro, você pega a amarela, e a amarela, ela vai ficar guardadinha, né? Reservada aí, para você dar entrada no cartório com a certidão de óbito. Então, primeiro vai ser a declaração dada pelo médico. E aí você vai seguir com essa via amarela para o serviço funerário, né? A funerária vai emitir aí o guia de sepultamento, vai acontecer tudo isso. Aí depois que enterrar, depois que tiver tudo pronto, aí você vai seguir com a segunda via para o cartório, a viazinha amarela, tá bom? Que vai servir para fazer o atestado, a certidão. O atestado não, desculpa, a certidão. O atestado, a declaração de óbito é dada pelo médico. Agora, a certidão, a certidão é dada pelo cartório, tá? E aí é com essa certidão que você vai conseguir dar entrada, de repente, em uma pensão, né? Em alguma coisa desse tipo, certo? Alguns outros procedimentos importantes, né? A questão da doação de órgãos, que pode ser incentivada nessa situação. Então, muitas vezes, se o paciente tem algum órgão ainda viável, pode ser que essa conversa seja abordada na hora da morte. E é importante a gente saber acolher isso, né? E ser muito sincero, se dizer que quer ou não quer, tá?
Então, a doação de órgãos eu precisava falar, porque realmente é algo que pode ser abordado na hora da morte do paciente, principalmente se ele morrer no hospital, né? E a questão dos pertences, gente. Cuidar dos bens pessoais, a gente deve estar aí bem atento a isso, principalmente se o paciente morre em hospital, né? Porque só o que acontece são casos de bens extraviados, que some o relógio, que some uma corrente. E aí, se você está acompanhando o paciente, já retira esses bens materiais dele, já entrega diretamente à família, né? Para ficar mais fácil. Então, não é fácil lidar com a morte, mas é importante que vocês saibam que esse é um processo natural da vida e que vocês vão sim muitas vezes estar à frente dessa notícia, né, e dessas prontidões aí, desses procedimentos a serem feitos, por isso vocês precisam saber, tá bom, gente? Então, bora fazer uma questão? Bora lá, vamos relembrar. Então, a gente falou hoje sobre os estágios, né? A psicologia do idoso, falamos lá sobre algumas coisas importantes, né? Como saber acolher essa mudança, né? Do ciclo da vida, explicá-lo e acolher essas indagações dos nossos idosos. Como também falamos sobre os processos de morte, né? O estágio terminal. Então, bora lá. Quando o paciente falece em casa, o que fazer? Letra A, chamar o médico. Letra B, levar o corpo ao hospital. C, acionar a polícia. D, chamar a funerária. E aí? Gente, essa eu trouxe de propósito, porque aqui poderia ter duas respostas certas, né? Primeiro, eu poderia sim chamar o médico. Então, se esse paciente tem um médico que já o assiste, que já cuida dele, pode ser feito isso também, certo? Levar o corpo ao hospital, não façam isso, né? No máximo, a gente pode acionar o serviço da SAMU, da emergência, para vir em casa, mas a gente levar, você já está retirando lá o corpo do ambiente e tudo, isso pode levar a algumas interpretações erradas e você se complicar, então não façam isso. E acionar a polícia, sim, pode também ser feito, se principalmente esse médico não for assistido, não for acompanhado por esse médico, não, esse paciente não for acompanhado nem assistido por algum médico, tá? Chamar a funerária também não, tá? A funerária ela só deve ser acionada depois da resolução desses problemas. Ok? Então, gente, ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês falem comigo, manda no grupo que eu respondo, tá? Nosso próximo conteúdo vai ser revisão. Vamos revisar esse módulo maravilhoso onde a gente trabalhou aí a profissão de cuidador, tá bom? Aguardo vocês. Tchau!